Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele, e esse é um episódio especial, é o primeiro episódio de 2025. Então começou janeiro de 2025, nosso primeiro episódio do ano. E para o nosso primeiro episódio tem um assunto muito importante que eu preciso conversar com vocês. Quem é o avatar da captação de recursos? E afinal de contas, o que é captação de recursos? Então, avatar é o cliente ideal, tá? E quem é o cliente ideal da captação de recursos? Existem três clientes principais. Um deles eu ainda não falei com vocês, que são as instituições filantrópicas. Então, as ONGs, as OSCs, né, também são clientes da captação de recursos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo. Outros clientes são empreendedores em gerais, quer seja startups, empresas tradicionais e, claro, órgãos públicos, que é onde eu atuo mais ativamente, mas eu consigo atuar nessas 3 áreas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero esclarecer um pouquinho o que é a captação de recursos. A captação de recursos nada mais é do que mecanismos para que você tenha acesso a dinheiro para tirar o seu projeto do papel. Então, simplificando a captação de recursos, é recurso igual a dinheiro para você tirar o seu projeto do papel. E aí, esse recurso, como eu já gravei aqui em outros vídeos, ele tem algumas formas. Pode ser financiamento, pode ser fundo perdido, que são esses recursos de editais, eh, pode ser recurso de ministério, pode ser investimento anjo. Então, existem algumas modalidades de captação de recursos. Mas hoje, o tema dessa live em especial, desse vídeo em especial, é para tratar um pouquinho sobre o nosso avatar. Então, a pessoa que tem interesse em ter acesso a esse recurso captado por mim ou por alguém como eu, um captador de recursos, tá? Então, projetos sociais. Então, quando a gente fala de ONGs, de OSCs, de instituições filantrópicas, a gente está falando sobre acesso a recursos, principalmente de emendas. Então, você tem emendas de vereadores, emendas de deputados federais. E como ter acesso a isso? Você pode acionar um captador de recursos e esse captador montar uma proposta para você. Então, isso é muito comum, tá? Eu trabalho na prefeitura, não sei se comentei já em algum momento com vocês, e a gente também faz esse tipo de captação. Então, existem pessoas que viajam até Brasília e conversam com os parlamentares, geralmente deputados federais, e a gente leva propostas prontas. Então, assim, eles são obrigados a destinar recursos para os municípios e para instituições também, e por isso é interessante que você, instituição filantrópica, ONG, OSC, tenha uma proposta pronta para captar recursos junto a parlamentares. Então, eu estou falando de deputados federais e vereadores, ok? Eh, o que é necessário para essa ONG, para essa OSC captar recurso? Primeiro ponto, ela precisa estar regular. Então, contrato social em dia, ata de eleição e posse da diretoria tem que estar atualizada, tem que estar registrada em cartório. Então, prestação de contas de outras captações anteriores, regulares. Então, ela tem que estar 100% regular. Licença ambiental, alvará de funcionamento, tudo regular, tá? Porque geralmente esses recursos, eles são enviados via plataforma Transferegov ou alguma outra plataforma. Caso esse recurso seja enviado para uma prefeitura, por exemplo, isso não garante que você vai receber o recurso. Vou explicar por quê. A prefeitura é obrigada a fazer um chamamento público para todas as instituições interessadas naquele recurso. Então, caso o parlamentar, o vereador, diga que vai enviar dinheiro para sua instituição via prefeitura, não aceite, porque ele pode fazer esse envio de forma direta. E utilizando a prefeitura, não existe garantia de que você vai receber esse recurso. Então, evite intermediários no processo. Por isso é tão importante ter a proposta e ter a conexão, tá? Outro ponto, você precisa comprovar um impacto gerado. Ou você vai ter um histórico de todas as ações que você realiza, então essa ONG, essa OSC, ela existe desde quando, quantas pessoas são beneficiadas com a atuação dessa OSC, é uma população geralmente de vulnerabilidade, né? Então, assim, escolha bem como é que você vai contar a sua história. É como se fosse um pitch.
tá? Então você precisa mostrar a relevância para a sociedade da sua instituição. Quais equipamentos você vai adquirir para a instituição ou se é possível fazer custeio. O que é o famoso custeio para instituições filantrópicas? Significa que você vai poder sim pagar a folha de salário das pessoas que trabalham na sua OSC. Então, como geralmente OSCs e ONGs ou instituições filantrópicas elas trabalham com trabalho voluntário, elas não conseguem eh, manter esse trabalho voluntário todo o tempo. Então você vai ter sempre oscilações de mão de obra. É comum que nas instituições, quando elas começam a ter um volume, você tenha pessoas contratadas. E para manter essa folha, você pode solicitar um parlamentar, um vereador, um deputado federal, recursos de custeio, que são justamente para pagar despesa de funcionários, água, luz, aluguel, etc. Tá? Então, isso também é possível através da captação de recursos. Eh, Geralmente, essas instituições, elas têm uma prestação de conta simplificada. Então, é diferente de uma captação tradicional, que você tem que fazer uma prestação de contas detalhada, etc, etc. É bom que seja feita uma prestação de contas completa, com notas fiscais, com carteira de trabalho dos profissionais que foram pagos, que tipo de serviço foi prestado, relatório fotográfico. Então, assim, você vai evidenciar como é que aquele recurso foi utilizado, porque isso garante a você uma nova captação ou mais captações, porque vai dar integridade para a informação. Compartilha esse trabalho que você faz com quem te patrocinou. Então, muitas vezes, você vai chamar esse parlamentar, esse vereador, para mostrar o impacto do recurso que ele disponibilizou para sua instituição, tá? Isso é bem importante também para a vinculação de imagem, tanto para o parlamentar quanto para a instituição. Eh, e existe também a questão da redução do imposto de renda, deduções de imposto de renda em função de doação para instituições filantrópicas. Também é uma forma de você captar recursos. Por quê? Existem empresas interessadas e com conexões de missão, de valores, que vão atender a sua instituição e que podem fazer isso de forma periódica, sem que você fique o tempo todo ligando e pedindo, tá? Então, isso vai ser interessante para a instituição e para você, tá? Outro avatar, outro cliente ideal da captação de recursos: empresas e startups. Então, eu trato de forma igual, ainda que sejam diferentes, porque as captações são muito parecidas. Então, edital Tecnova, por exemplo, ele prevê que empresas que tenham DRE com 2 anos de DRE, 2 anos de balanço, então são empresas que já existem, que já faturam, que já estão validadas no mercado. Nem toda startup se enquadra nesse perfil. Então você tem empresas que usam sim tecnologia e inovação, hoje é praticamente obrigatório para todas as empresas, né, e você pode captar recursos de fundo perdido, financiamento, eh, investimento anjo. Então é importante também você ter um pitch, uma proposta e, para quem está começando, é claro, um plano de negócios, um estudo de viabilidade econômico-financeira, tá? E por que que isso é tão importante? Para calcular o chamado ponto de equilíbrio, ou também conhecido como burn rate. Então, assim, é o dinheiro que você queima ou investe até que a empresa consiga ter sustentabilidade econômico-financeira. Então, ela vai conseguir pagar as contas com recursos próprios, tá? Então, também é uma área de interesse da captação de recursos. E órgãos públicos, né? Então, os órgãos públicos, prefeituras, autarquias, fundações principalmente de cultura, existe muito recurso voltado para a cultura. Lei Aldir Blanc, eh, esqueci o nome do ator que faleceu, que também deu nome a uma lei. Lei Rouanet, existem inúmeras leis voltadas para a cultura. Então existem recursos destinados a artesãos, pessoas que fazem áudio e vídeo, gravação de audiovisual e outros itens também, então dança, filmes, etc.
E esses recursos, eles também têm certa recorrência. Então é bem importante ficar atento a estes editais de fomento e observar detalhes. Por exemplo, é comum que seja indicado que você apresente, comprovante de residência. Por quê? Esses recursos são federais e eles são pulverizados aos estados e municípios. E é importante que cada estado, cada município, cada pessoa que participe disso, participe captando recursos da própria região, para não consumir recurso de todo mundo, né? Porque de repente você tem um projeto muito bom e você consegue captar recurso onde você pedir. Então, é bem interessante também que a equipe seja da região, quando você captar recurso para isso. Eu trabalho especificamente com a captação de recursos para municípios de forma mais abrangente um pouquinho, né? Então, também é possível, é uma das áreas de atuação da captação de recursos e é uma área muito interessante, porque você consegue captar volumes muito altos. Então, eu estou falando na casa de 150 milhões. Existem recursos acima disso, que são os financiamentos, né? Então, a captação de recursos, ela trabalha por níveis, né? Então, você tem captações menores, de até R$ 10.000 da cultura, você tem captações maiores de até R$ 500.000, que são, por exemplo, o Tecnova, e você tem as captações de recursos públicos voltadas para órgãos públicos, que são essas captações milionárias, vamos falar assim, captações a partir de R$ 1 milhão, né? Você tem captações menores, mas não menores do que R$ 500.000, tá? Então, esses são os clientes ideais da captação de recursos. E por que que eu trouxe isso hoje? Eu trouxe isso hoje porque eu percebo que as pessoas não entendem o que é a captação. Então, novamente, a captação, ela é um mecanismo que você utiliza para ter recursos, dinheiro, para tirar o seu projeto do papel, tá? Então, essa é a captação de recursos. São dinheiro para tirar o seu projeto do papel. Muito importante isso. E onde você me encontra? Porque hoje eu distribuo a informação no YouTube, no Instagram, eh, no Facebook. Eu tenho como rede de contato principal o Instagram, então você me procura pelo direct e você me acha, ok? E como funciona a captação no Me Ajuda Cibele? Esse é um ponto bem importante. Eu trabalho com risco. Por que eu trabalho com risco? Porque eu tenho uma renda principal e eu faço a captação de recursos hoje de uma forma de renda extra. Então, hoje eu consigo atuar com risco. E isso quer dizer que eu faço a proposta sem custo para você, assumindo o risco com você, que se você entrar, eu ganho 5% do valor global da proposta. Então, eu só ganho se você ganhar. Isso ninguém faz. Só eu. Só na Me Ajuda Cibele. E quais são os principais erros de você tentar captar sozinho? Primeiro, você nem sempre conhece as regras de um edital. Você tem que ser um especialista para entender nas entrelinhas o que te coloca dentro e o que te coloca fora do edital. Segundo, existem critérios de avaliação. Então, você tem que ficar atento aos critérios de avaliação para ver se você consegue pontuar em todos eles na pontuação máxima, porque geralmente existe uma classificação que vai te colocar dentro ou fora daquele recurso. Quase todos os recursos hoje utilizam plataformas. Antigamente, a cultura não utilizava plataforma. O que era feito? Você montava uma proposta, imprimia, assinava, rubricava, numerava, e essa proposta ia no envelope lacrado para a secretaria com aviso de recebimento. Hoje isso não acontece mais. Então, todas as propostas são submetidas dentro de uma plataforma que eles vão te indicar, tá? Então, eu consigo trabalhar com algumas plataformas, Sigfundect, plataforma Transfere Gov e outras plataformas da cultura, porque cada linha de crédito, Aldir Blanc, e outras, vai ter uma plataforma específica. Então, tem a linha de crédito da Aldir Blanc, Paulo Gustavo e outras, tá? Lei Rouanet. Então, cada uma vai trabalhar com uma plataforma diferente. E você precisa estar familiarizado com aquela plataforma para conseguir submeter os arquivos, ok? E aí eu tô falando de formato, estourar campo, etc.
tá? Então, por isso, você precisa procurar um captador. No caso, me ajuda a Cibele, né? Por favor. E as regras de contrapartida? Existem regras de contrapartida que a contrapartida ela está incluída no valor global. Então, se eu tenho uma proposta de R$ 500.000, a minha contrapartida está dentro desses R$ 500.000. E existem editais que consideram a contrapartida fora do valor global. Como você vai saber quando é um ou é outro? O edital te diz. E se ele não te disser, você tem que entrar em contato com a instituição que está fornecendo aquele edital para tirar essa dúvida, ok? Então, esses são os principais riscos de você captar recursos sozinho. Você pode ser desclassificado por qualquer uma dessas regras. E o que você ganha com a captação de recursos? Primeiro, você ganha um estudo do seu negócio. Então, você tem um estudo de mercado, você tem um estudo de quanto você precisa em dinheiro para viabilizar o seu negócio, você tem um estudo de quanto tempo você vai usar para gastar aquele dinheiro. Então, ainda que você não entre no edital, você não consiga captar aquele recurso, você tem uma proposta mestre que você consegue aplicar em outros editais, inclusive num pitch ou no estudo de viabilidade econômico-financeira do teu negócio. Então, nunca você vai perder, você só tem a ganhar com a captação de recursos. E qual a principal dor que a captação de recursos trata? Primeiro, a falta de dinheiro. É muito comum quando a gente começa um negócio, você não ter dinheiro para rodar aquele negócio, principalmente no início. Então, uma das dores que a captação de recursos trata é justamente essa falta de dinheiro para investimento, principalmente para investimento. Então, assim, preciso de um equipamento para produzir mais, preciso contratar um vendedor, uma equipe de marketing, preciso contratar um desenvolvedor. Então, você precisa de recursos, porque ninguém trabalha de graça, só escravo trabalha de graça. Então, você precisa de dinheiro para girar aquilo. Então, essa é a principal dor que a captação de recursos trata. Outro ponto, diluição de capital. Nem toda pessoa está disposta a diluir capital da sua empresa. Estou falando do investimento anjo. Então, vamos lá. No investimento anjo, é comum que você dilua até 10% do seu capital social, tá? Então, isso aí fica convertido num contrato de mútuo conversível, que lá na frente, quando você decidir realmente vender a empresa, aquilo se converte no contrato social e vai ser diluído para quem aportou. Então, nem todo mundo está disposto a diluir capital da empresa, porque algumas pessoas pensam em criar a empresa para deixar de legado para filho, para família, ou porque está vinculado a um nome, né? Como a Me Ajuda Cibele. A Me Ajuda Cibele usa o meu nome, usa a minha imagem. Então, um dos riscos que você dilui, uma dor que você trata, é que a captação de recursos, principalmente fundo perdido, ela não vai te trazer prejuízo nem da diluição de capital, nem de devolução do capital que você recebeu, a menos que você não faça uma boa prestação de contas ou que não execute dentro do prazo ou dentro dos objetivos da proposta, ok? Por isso também é importante entender quais são os mecanismos de avaliação para que você não tenha que devolver recursos. E isso é um risco muito alto mesmo. E a falta de experiência na captação. Tem gente que acha que escrever uma proposta é simples. Na prática, não é bem assim. Existem um monte de detalhes que você precisa se atentar, tanto para escrever a proposta, quanto para fazer recursos caso você não seja enquadrado. Então você precisa entender de alguns mecanismos para conseguir fazer isso. Então não é algo tão simples, mas também não é algo mais complexo. Mas o que você economiza ao contratar um captador? Tempo. Tempo é igual a dinheiro. Se você consegue captar com um captador de primeira, você se poupou de 1 ano de espera do próximo edital, se ele acontecer. Existem gestões que são mais propensas a fundo perdido e existem gestões menos propensas, como é o caso do Tecnova. O último Tecnova aconteceu há mais de 4 anos. Façam as contas, identifiquem que gestão que favorece o empreendedorismo e que gestão não favorece, ok? E qual é a nossa missão de um captador de recursos? É co-criar negócios. Não consigo escrever sem que você, empresário, me dê a sua visão do seu negócio. Ou você vai ter uma proposta com a minha visão do seu negócio.
Então é impossível você ter uma proposta competitiva na qual, o cliente não se envolva com a escrita. Então ele precisa validar o texto, ele precisa dizer: "Não, o meu cliente não é esse, o meu mercado não é esse, o meu concorrente também não é esse". Porque a minha pesquisa, ela é uma pesquisa, referencial. Eu vou atrás de artigos, eu vou atrás de pesquisa de mercado, eu vou atrás de conselhos. Então, assim, eu faço uma pesquisa bibliográfica. Quem vai me trazer a experiência de mercado do seu nicho, do seu cliente, é você. Então, a gente precisa casar esses conceitos, tanto de negócio quanto conceitos bibliográficos, para que a gente possa ter uma proposta consistente, para que o avaliador, que geralmente é um professor universitário, é uma pessoa mais vinculada a universidades, então ela precisa de alguns requisitos, de algumas metodologias obrigatórias. E isso, sem uma experiência, você dificilmente consegue alcançar, ok? E quais são, as principais objeções dentro da captação de recursos? A primeira delas é: por que pagar se eu posso fazer sozinho? E aqui a resposta é muito simples. Você está economizando tempo. Quando você contrata um mentor, um acelerador, um coach, o que que você está contratando? Teu tempo. Você pode aprender sozinho, você pode ler todos os livros que eu li, você pode fazer todos os cursos que eu fiz, e isso vai levar anos. Então você está poupando o seu tempo, fora a quantidade de captações que eu fiz nos últimos 2 anos, ok? E se eu não conseguir? Eu perdi o meu tempo? Primeiro, eu te falei que eu trabalho com risco. Eu só ganho se você ganhar. Segundo, você vai ter uma proposta mestre que você pode adaptar para outros editais, ou ainda para um pitch, ou ainda para fazer o estudo de viabilidade do seu negócio. Você vai conhecer o teu negócio profundamente. Então, não existe perder tempo, não existe perder recursos numa captação de recursos junto comigo, ok? E, e por que captar recurso na Me Ajuda Sibeli? Existem captadores, e aí é perfil, tá? Eh, eu tenho um perfil mais conservador, então eu atuo mais com o gerenciamento de risco, mas isso é em função do meu perfil. Então cada um vai ter um tipo de perfil. E eu gosto de participar da elaboração, da execução, da prestação de contas. Eh, por quê? Porque eu descobri ao longo do tempo que a captação, quando você abandona a captação logo após a aprovação da proposta, a maioria das pessoas não sabe o que fazer com o dinheiro. E a maioria delas não consegue gastar o dinheiro dentro do cronograma físico-financeiro. Primeiro, porque elas não participaram da elaboração da proposta, então elas ficam perdidas porque alguém escreveu aquilo, captou o recurso e elas não fazem ideia do que fazer com aquilo. Então, primeiro ponto, cocrie quando você for fazer uma captação, porque você vai entender as etapas do projeto. É um projeto que você vai ter que executar. Segundo, se te oferecerem o acompanhamento ao longo da execução, aceita, porque é muito mais fácil você corrigir um cronograma físico-financeiro em andamento do que lá na prestação de contas. E também é muito mais fácil você coletar as notas fiscais, as documentações, relatórios fotográficos ao longo da execução do que na prestação de contas. Se não tirou a foto, esqueceu, não tem relatório fotográfico. E aí complica, tá? Então, a captação ela tem etapas. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que você pode sim contratar um captador como a Me Ajuda Sibeli e você pode ter um acompanhamento desde a captação, elaboração da proposta até a prestação de contas. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.